Olá meus amigos Book Crushes, aqui é o Henri Beneto para mais uma vídeo opinião do canal Na Minha Estante e hoje eu trago para vocês todos os motivos que eu acho que todo mundo deveria ler O Milhão de Final Felizes do Vitor Martins, lançado por aqui pela editora Globo Out. Obviamente eu tinha que começar o mês de setembro lendo esse livro aqui, vocês sabem o quanto eu estava empolgado para ler essa história. E sim, precisamos falar sobre expectativas, sobre o segundo livro e muito mais. Enfim, espero de verdade que vocês gostem desse vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito bem, antes de mais nada, nós precisamos conversar, obviamente, sobre a história de Um Milhão de Final Felizes, que vai contar sobre a vida do Jonas, que é esse rapaz de 19 anos, gay, que vive em São Paulo. Está no seu primeiro emprego como atendente em uma cafeteria, que é mais ou menos uma Starbucks, só que com tema espacial. E nesse exato momento da sua vida, ele não sabe muito bem o que fazer. Sua relação com o pai é péssima. A relação dele com a mãe está numa corda bamba, justamente porque ele não é assumido em casa e a mãe dele é extremamente religiosa e ele tem medo de que, ao se assumir, a mãe ele acabe perdendo esse último elo com a família. Mas enquanto ele está ali meio que seguindo sem rumo, ele tem essa ideia fixa que quer ser escritor. Tanto que ele anda para cima e para baixo com um caderninho, onde ele anota ideias de todas as histórias possíveis que passam na cabeça dele. E ele escreve nesse caderninho para que essas ideias meio que amadureçam e possam se transformar numa nova história, apesar de que até o momento em que o livro começa, ele não começou a escrever nada. E um dia ele está ali trabalhando ao lado da amiga, nessa cafeteria espacial, e eis que chega o Arthur, esse jovem universitário, que chama a atenção do Jonas. E eles têm uma pequena interação ali, que rola meio um flerte enquanto o Jonas está atendendo ele. E o Arthur causa uma impressão muito grande do rapaz, ao ponto de ele querer escrever uma história sobre ele, onde o Arthur é meio que um pirata, justamente pelo visual ali que ele tem. Os protagonistas dessa história seriam piratas gays. E é basicamente esse o ponto de partida da história de Um Milhão de Finais Felizes do Vitor Martins. E eu deixo dizer pra vocês, isso não cobre nem um terço do que acontece aqui, e eu fico muito feliz em dizer isso. Vamos começar com os motivos que eu acredito que você que está aí me assistindo precisa ler esse livro do Vitor Martins. E o primeiro deles é justamente a narrativa do Vitor. Como eu falei pra vocês lá na nossa tag de 50%, apesar de eu estar muito empolgado para ler essa história, eu tinha sim muito medo de ler ela, por ser um livro maior, por ser uma sinopse mais sóbria do que 15 dias era, por ter uma expectativa enorme depois de ter lido o primeiro livro do Vitor, de me deparar com uma história tão cativante e tão não pretensiosa quanto aquela. Pela própria sinopse de Um Milhão de Finais Felizes, eu achei que esse livro acabaria não trazendo essas características tão preciosas de 15 dias pra cá. Mas o Vitor simplesmente conseguiu. Mesmo com todos os dilemas do Jonas, mesmo com todos os problemas que ele possui em casa, o texto do Vitor consegue deixar tudo muito natural. É um livro que não é pretensioso de forma alguma na forma como ele vai tratar os seus assuntos. Ele consegue ser muito bem-humorado, ele consegue sempre render um parágrafo que te faz ficar sorrindo sozinho, porque essa é uma característica que o Vitor traz lá de 15 dias e amadurece mais aqui. Esse é de fato um texto muito mais maduro do que do primeiro livro. Você percebe essa evolução, mas ainda assim encontra as características cativantes lá do primeiro livro, e isso simplesmente é incrível. E, por falar em cativante, obviamente eu tenho que falar sobre os personagens desse livro, que são a grande estrela de Um Milhão de Finais Felizes. Se você tem medo de não se afeiçoar tanto a esse grupo quanto se afeiçoou ao grupo de 15 dias, saiba que não precisa ter medo. Conhecer não só o Jonas, não só o Arthur, mas também como o Danilo, que é um amigo de infância do Jonas, a Karine, que trabalha com ele, a Isadora, outra colega de escola do Jonas, é com certeza muito adorável. Cada personagem tem uma personalidade completamente diferente, mas funcionam muito como um grupo, como uma unidade em si. Até porque esses personagens, essa unidade é muito importante para a mensagem final do livro. E foi muito legal perceber que, ao mesmo tempo eu queria ser amigo desses personagens, eu meio que já sou amigo desses personagens. Que eu posso reconhecer características de vários amigos meus presentes neles. Isso traz um laço ainda maior com o livro. Tanto nos momentos mais bobos, deles falando palhaçada, quanto nos sérios em que um está apoiando o outro. E é muito, muito, muito bonito de se ver.
E o terceiro motivo que venho aqui conversar com vocês é justamente o tema do livro. Apesar de parecer que o romance vai ser o grande foco principal de 1 milhão de finais felizes, na verdade, o tema central desse livro é sobre família. E eu não posso aprofundar muito sobre como o Victor usou esse tema no livro, porque seria um spoiler muito grande do que ele faz no decorrer da história. Mas ele traz essa ideia de família em todas as suas concepções, coloca ali diante da gente e traz uma mensagem muito, muito, muito poderosa. É engraçado perceber que eu estava preparado para me emocionar em alguns momentos e eu acabei me emocionando em outros momentos completamente diferentes, justamente por conta do peso que ele traz para a sua mensagem de família. Não tem como você não ler o último capítulo desse livro e não se emocionar. Eu fiquei extremamente emocionado e só de lembrar eu já estou me emocionando de novo, porque por mais que você não tenha passado exatamente por aquilo que o personagem passa, e eu dou muitas graças por isso, você pensa que é algo muito conectável, sabe? O romance ele vai estar lá, mas vai estar em segundo plano. Ele vai estar como um apoio ao personagem do Jonas. Que muitas coisas, obviamente, vão acontecer, ainda mais sabendo dos problemas que ele tem com o pai, do medo que ele tem de perder a mãe. E o Victor trata isso de uma forma tão preciosa, sabe? E me tocou de verdade. E por falar em delicadeza, a forma como o Victor aborda o tema religião aqui é muito coerente e sem ser agressivo, sabe? De uma maneira que falou muito comigo pessoalmente, sabe? As dúvidas que o Jonas tinha em muitos momentos nesse livro aqui, eu já tive em muitos momentos comigo mesmo. Ele está o tempo todo pensando sobre isso, ele está o tempo todo refletindo sobre isso, e em vários momentos dá vontade de abraçar ele e falar: cara, eu passei por isso também. Eu tive esses mesmos medos, eu tive essas mesmas dúvidas. Porque não importa se você é gay como Jonas ou bi como eu. Falar sobre Deus sempre é muito complicado e sempre vai rolar dúvidas. E a forma como nós vamos aceitar isso ou não, lidar isso ou não com isso, leva tempo. E o próprio Jonas leva o seu tempo aqui para aprender a lidar com isso. Mas talvez o grande motivo, o principal motivo que eu acredito que você deva ler 1 milhão de finais felizes é justamente por esse valor identificável que essa história traz. Não só pelo Jonas em si, mas por todos os personagens que estão ali em volta dele. Todos eles vão ter ao menos uma dúvida ali que você vai pensar: caramba, eu já passei por isso. Caramba, eu conheço alguém que já passou por isso. É engraçado perceber que em vários momentos eu vi no Jonas de 19 anos, o Henry de 19 anos também. Até mesmo o Henry de 29 anos, que ainda nessa faixa de idade, muitas vezes eu não sei o que eu estou fazendo da vida. Isso é meio desesperador, mas é a verdade. E o fato dele estar ali trabalhando como um barista, né? Na verdade ele é um atendente do Rocket Café, me lembrou muito do meu próprio primeiro emprego. Foi no McDonald's e que basicamente moldou o meu caráter. Eu queria sair debaixo das asas dos meus pais, queria receber meu próprio dinheiro, então eu saía daqui do meu bairro, ia para o centro aqui do Rio de Janeiro para trabalhar no McDonald's. E logo depois que eu terminei o ensino médio, um pouco antes de entrar na faculdade, e lidei com um cliente chato, lidei com um gerente chato, lidei com um trabalho que não é exatamente o sonho de todas as pessoas, mas isso fez muito bem para mim como pessoa também. E em vários momentos, enquanto o Jonas está trabalhando aqui, eu acabei reconhecendo esse meu primeiro emprego, bateu uma certa nostalgia de tempos mais simples, sabe? E não só isso também. Em vários momentos, assim, eu me vi em espelho dos personagens. Isso foi muito tocante e tem um momento muito preciso aqui, que é próximo ao final da história, e que aparecem dois personagens que nós já conhecemos antes, e a forma como eles aparecem diz tanto sobre o momento que o Jonas está vivendo no momento, e ele pensa algo tão certeiro, e que eu parei e vi que eu já pensei tanto isso também, que foi exatamente o ponto que comecei a chorar com o livro. E eu posso não estar quase chorando agora no momento, me desculpem. E essa identificação que a história traz é muito bonita, é muito palpável, e poucas vezes acontece isso. E aconteceu aqui. A mensagem que essa conexão traz é muito bonita também. E eu tô ficando rouco, meu Deus do céu. Mas enfim, eu acabei dando 5 estrelas para 1 milhão de finais felizes. Se tornou um favorito de 2018. E eu acabei esse livro agora, para falar a verdade. Eu posso ou não ainda estar meio com os sentimentos à flor da pele, mas é isso que eu tenho a dizer, sabe?
Bem, pessoal, esses foram todos os motivos que eu acho que você precisa ler 1 milhão de finais felizes do Vitor Martins. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram, clique aqui embaixo gostei, compartilhe nas suas redes sociais, deixe o YouTube saber que você gostou do Na Minha Estante e quer receber notificações de mais vídeos aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se torne um Book Crush e seja muito bem-vindo. Também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, juntos com o meu perfil para o YouTube. Lembrando que o link de compras de 1 milhão de finais felizes vai estar aqui embaixo na caixa de informações. E vocês comprando através de links de compras lá na Amazon, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada além por isso. Enfim, pessoal, vocês já leram esse livro, vocês pretendem ler, deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. Vocês sabem que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim. Pois aqui foi o Herda Neto para mais uma vídeo opinião do canal Na Minha Estante. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.